teimoso? Ele anda tendo episódios aí de teimosia que tem tirado você aí, tirado a sua paz, te deixado descabelado, porque, meu Deus, socorro! Uma criança teimosa realmente não é fácil. Vamos entender um pouquinho essa questão da teimosia, tá? Eu gosto sempre de dizer aqui que qualquer comportamento desafiador da criança, seja a teimosia, a rebeldia, a desobediência, uma criança que está falando palavrão ou está tendo um comportamento aí que não está legal, eu costumo dizer que isso é apenas um sintoma, tá? Que existe algo muito mais profundo que nós mães precisamos ampliar o nosso olhar para essas questões e entender um contexto, entender o que está por trás, o que está motivando, o que está causando a teimosia e esse comportamento desafiador do seu filho. Uma criança que ela é teimosa, ela pode estar passando por algumas situações que a gente precisa ampliar o olhar para entender o que está por trás. Eu sempre falo aqui também que todo comportamento é o quê? É comunicação. Vocês estão cansados de ouvir isso aqui, porque realmente todo comportamento é comunicação. O seu filho ele não é teimoso porque ele é uma criança terrível, que ele é uma criança má, que ele é uma criança que, meu Deus do céu, nasceu para dar trabalho. Não é sobre isso, tá? Se o seu filho ele anda tendo comportamentos de teimosia, de rebeldia, de desobediência, comportamentos desafiadores, eu preciso, mãe, te convidar a ampliar este olhar para a gente tentar entender o que está por trás deste comportamento. A rebeldia é apenas um sintoma e a gente precisa urgentemente entender a causa do que está levando a rebeldia, do que está causando, do que está promovendo essa rebeldia, tá bom? Mais uma vez, não é que seu filho acorda pensando e elaborando, né, um plano maligno para ser teimoso, para ser desobediente, para ser o pior filho do mundo. Não é nada disso, mãe, tá? A gente precisa ampliar o nosso olhar para essa questão da rebeldia, da teimosia, da desobediência. O primeiro aspecto muito importante que a gente precisa compreender é sobre a questão da imaturidade cerebral. Vocês também sempre vão me ver falando sobre isso aqui. Porque, principalmente, a mãe, ela começa a perceber o comportamento de teimosia, normalmente quando a criança, ela está numa fase específica, que é uma fase ali, quando ela entra ali por volta de 1 ano e 8 meses, por volta dos 2 anos, e essa teimosia, ela pode se prolongar até os 4 anos de idade de uma forma muito intensa, com muitas birras. É um momento difícil aí que a mãe muitas vezes precisa buscar até ajuda para saber lidar de uma maneira mais assertiva. Nessa fase em especial dos 2 anos de idade, é uma fase que a gente chama dos terríveis 2 anos de idade ou a fase dos mini adolescentes, que provoca naturalmente comportamentos que aos nossos olhos a gente chama de teimosia. Por quê? O que é considerado teimosia? Teimosia seria aquilo que a gente pede a criança para fazer e ela não faz, ou ela faz diferente, ela faz, né, diferente daquilo que nós solicitamos, ou para aquela criança fazer aquilo que precisa ser feito, a gente precisa repetir, falar mais de 10 vezes a mesma coisa, e a criança muitas vezes finge que nem escuta. Então a gente chama isso de rebeldia, de teimosia, né? E nessa fase específica da criança dos 2 anos de idade, que pode se prolongar até os 4 anos de idade, começa ali uma fase muito importante no desenvolvimento do seu filho, que é a fase onde a criança ela começa a se perceber como um indivíduo de fato, tá? É como se essa criança realmente começasse a se ver que ela não faz mais parte da sua mãe, porque ela começa ali um momento de começar a engatinhar, de se locomover, de se mover, de conseguir pegar objetos, de alcançar coisas que antes ela não conseguia. Então, imagina ali um bebezinho de 1 ano e pouquinho, a mãe coloca sentadinho, ela fica quietinha, a mãe coloca ali no cercadinho, a criança já fica ali no espacinho dela, mas daqui a pouco tudo isso muda. E a criança ela começa a ter uma necessidade real de explorar o ambiente, de desenvolver ali a sua autonomia, a sua independência. E essa criança, ela começa a ter um comportamento de muita persistência. Isso é maravilhoso. Isso é um comportamento muito bom de uma criança que está ali se desenvolvendo. E aos nossos olhos, muitas vezes, a gente olha para essa criança que está ali explorando o ambiente, que está ali tentando desenvolver a sua autonomia, a sua independência,
e a gente acaba considerando isso como um comportamento ruim, porque a criança está ali teimosa. Nesse período aí dos 2, 3 anos de idade, é um período que eu enfrentei muitos desafios com a minha filha. Nós tivemos vários momentos onde ela começou a persistir de uma forma muito intensa a querer aquilo que ela desejava, ou não fazer aquilo que ela não queria. E isso eu precisei ter muito jogo de cintura. Eu tenho certeza que você também, mãe, se passou já por essa fase ou está passando, também vai precisar de muito jogo de cintura, de muita paciência e de muita repetição. Porque a criança, ela só vai aprender por meio da repetição. Eu lembro que a Liz Maria, ela enfrentou várias fases, né? Nós enfrentamos várias fases onde ela persistia em fazer aquilo que ela queria ou em não fazer aquilo que ela não gostava. Por exemplo, a gente teve uma fase de que ela não queria colocar fralda de jeito nenhum. Eu colocava fralda, ela rasgava a fralda. Eu colocava fralda, ela rasgava a fralda. Mas por eu saber e já entender que aquilo era uma fase que ela estava passando, de conhecer ali os seus limites, de explorar o que o corpo dela poderia ou não fazer, eu entendia que aquilo era uma fase natural, que iria passar e que eu conseguia então agir de uma forma mais leve, com mais paciência. Porém, a mãe, às vezes, que não tem esse olhar ampliado para essa imaturidade cerebral da criança, acaba acreditando mesmo que a criança de 2 anos é uma criança rebelde, teimosa, difícil. E não é sobre isso.